Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto delicado, porém necessário. O título é Progressismo Adventista e Teologias Políticas. Antes de mais nada, acho que é importante nós deixarmos claro aqui que não vamos tratar de política partidária, desse tipo de coisa, não tem nada a ver com isso. Nós vamos falar de ideologias, de ideias, de teologia. O nosso fundamento aqui sempre será a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, que isso fique bem claro já de antemão ao conversarmos aqui. Eu trouxe para conversar comigo sobre esse assunto um colega jornalista. O Davi Caldas é jornalista, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, é escritor, autor do livro Supostamente Cruel e articulista do blog Reação Adventista. O Davi também é casado, adventista há 8 anos, e eu tenho então a alegria de recebê-lo aqui em meu canal para conversar sobre esse tema, progressismo adventista e teologias políticas. Davi, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao canal e a sua saudação inicial aqui para os nossos telespectadores. Olá, Michelson. Olá a todos. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto importante para a igreja, né? E eu espero que nós possamos contribuir para a edificação das pessoas, né? Que é o nosso foco. O foco, como foi dito, é teológico, né? Muito bom. Uma expressão da moda hoje aí, né, Davi, é lugar de fala, né? Tem se usado muito essa expressão aí. E eu creio que você está plenamente nesse lugar aí, lugar de fala, porque você escreveu um TCC, o seu projeto de conclusão de curso em jornalismo, né? Sim. Teve como título A Influência do Gramscismo no Pensamento e na Atividade de Jornalistas de Esquerda no Regime Militar. Olha só que tema, você foi corajoso, hein? E como eu disse, então ele está no lugar de fala porque ele pesquisou a fundo todo esse tema, todo esse assunto aí do tal do gramscismo, né? Você já vai entender o que é, se você ainda não teve contato com esse tipo de coisa, com essa expressão aí, né? Então, Davi, qual exatamente o foco desse seu trabalho, desse seu TCC, e por que você, afinal de contas, escolheu escrever sobre esse assunto? Essa é uma boa pergunta. Então, eu estudei na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a UERJ ela tem uma característica de ser muito voltada para a esquerda política, né? Eu não posso falar por todas as universidades, porque eu não estudei em todas, né? Mas eu posso falar pela UERJ. Então, a UERJ ela tem essa característica. Geralmente, seus alunos e seus professores, eles tendem à esquerda política, ao socialismo, ao marxismo, né? E como é algo assim muito avantajado, né? Por exemplo, aonde eu estudei, na classe onde eu estudei, não havia, eu não encontrei ninguém que fosse de direita, né? Ou as pessoas eram assim de centro ou de esquerda, a sua maioria, né? Então isso foi uma coisa que me deixou curioso, né? Porque eu falei assim, por que será que há tantos esquerdistas nessa universidade, né? Porque a universidade é um lugar de multiplicidade de ideias, então, você imagina que você vai ter gente defendendo todas as posições, né? Quando você encontra a maioria defendendo uma posição só, você fica curioso para saber, né? Então comecei a estudar e descobri esse rapaz, o Gramsci, né? É um autor marxista, e eu comecei a perceber que ele foi muito importante nessa construção de um pensamento de esquerda mais voltado para a área cultural, né? Que era justamente o que eu via ali na UERJ, né? Era uma esquerda mais voltada para a área cultural. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre ele e me veio essa vontade de escrever um TCC sobre isso, né? Em especial na minha área, né, jornalística. Você falou aí que só pode falar por sua universidade, então eu vou também aproveitar aqui e dar meu pequeno contributo, né? Eu estudei numa federal, primeira formação em jornalismo também, como eu disse de início, né? Nós somos colegas então de profissão aí, de formação. E o meu curso eu fiz lá nos anos 90, no começo, meados dos anos 90, ali na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu posso afirmar que também tive uma experiência muito semelhante à sua, viu, Davi? Porque nas aulas de teoria da comunicação, teoria do jornalismo e outras, as mais teóricas, né? Digamos assim, que a orientação era totalmente frankfurtiana, né? A escola de Frankfurt, eu tive que ler aí muitos textos de autores como Adorno, Horkheimer, e eu acho que você também deve ter tido contato com esses autores e também com a escola de Frankfurt, imagino. Com certeza. A gente estudou muito a escola de Frankfurt, né? E muito também o Michel Foucault, né? Era Foucault, dos mais citados, dos mais mencionados, né? E todos esses autores, eles tinham as suas tendências à esquerda, ao socialismo, ao marxismo, né? Ainda que muitas vezes você vai ter uma discussão na academia, por exemplo,
a escola de Frankfurt tinha um marxismo mais heterodoxo. Existem essas discussões, mas não se discute que eles tinham raízes marxistas, né, por mais que fosse um marxismo mais heterodoxo. Né? Então, realmente, isso é muito comum, pelo menos na Faculdade de Comunicação da UERJ. Uhum. E em várias outras também, profissionais e colegas com quem eu tenho tido contato, a experiência parece que se repete, né? Agora, o curioso é que somente anos depois eu acabei tendo contato com outros autores, com outros posicionamentos, e eu lamentei que na universidade, em que a gente supõe que o pensamento seja plural, né, o pensamento mais universal, digamos assim, a gente acaba sendo alvo de algum tipo de doutrinação, de alguma forma, né? Enfim. Assim, seria ruim dos dois lados, né? Tanto se você tivesse só autores de direita, conservadores na faculdade, como só autores de esquerda, você acaba tendo um pensamento unilateral. Então, é importante que você consiga enxergar os dois, né? Eu li muitos autores de esquerda e muitos autores de direita para poder formar o meu pensamento. Então, acho que isso é importante. Sem dúvida. Agora, Davi, esse gramscismo, né, sobre o qual você estudou, é o que algumas pessoas chamam também de marxismo cultural. Até coloco aqui entre aspas, porque alguns questionam, será que essa expressão ela reflete realmente a realidade? Será que ela existe mesmo? Aliás, eu quero já também, para não esquecer daqui a pouco, já indicar para vocês que estão nos assistindo, uma série de vídeos que eu tenho no meu canal. Eu coloquei ali uma playlist com o título Marxismo, um título mais genérico, né, sobre o qual eu agrupei vários vídeos, um dos quais é justamente sobre marxismo cultural. Eu assisti aí, algum tempo atrás, faz alguns meses, aí, um curso lá da Universidade Federal do Maranhão, um curso sobre gramscismo e marxismo, né? E foi interessante ver ali que os palestrantes são todos doutores, pessoas bastante imersas, né, nesse tipo de conteúdo, nessa área, usando, sim, a expressão marxismo cultural. Então, não tenha medo, né? Não precisa ter receio de usar, porque é um termo comum, né, para expressar uma ideia aí. Eu queria ver com você agora, Davi, então, se realmente o gramscismo equivale ao tal do marxismo cultural, e se é correto dizer, né, que existe, de fato, esse tal marxismo cultural. Nós podemos colocar o gramscismo, que são a vertente do marxismo originada principalmente a partir de Gramsci, como uma parte do marxismo cultural. Certo? O marxismo cultural, o que ele é? Ele é um conjunto de pensamentos de marxistas que começaram a enxergar a questão da cultura como mais importante do que Marx enxergava antes. Né? Então, eles desenvolveram o marxismo inicial, percebendo que analisar a questão da cultura era algo fundamental para que o marxismo ele tivesse sucesso na sociedade. Certo? E o Gramsci foi um desses autores e, a meu ver, ele foi o principal autor dessa vertente. Né? Ele escreveu Cadernos do Cárcere, né, a sua principal obra, né, e aí ele faz um trabalho assim, muito interessante mesmo, de análise, onde ele vai dizer o seguinte, que por que o marxismo ele não conseguiu se alastrar pelo mundo da maneira como Marx acreditava que iria se alastrar. Né? Marx ele entendia que, na medida em que os países se tornassem mais capitalistas, né, a revolução proletária ela seria um fato inevitável. Né? Ele entendia assim, em algum momento o trabalhador será tão explorado que não vai restar outra opção senão fazer a revolução. Então, ele entendia dessa forma. Então, ele previa que na Inglaterra, nos Estados Unidos, seriam os primeiros países a se tornarem marxistas, comunistas. Né? E, no entanto, isso não aconteceu. Foi acontecer o primeiro país, a Rússia, que era um país que não era desenvolvido, não era capitalista, era semi-agrário, né? Ainda era um país monarquista, e foi lá que aconteceu. Né? Então, isso embaralhou um pouco a cabeça dos marxistas, né? E embaralhou mais quando os marxistas começaram a perceber que era realmente muito difícil dessas ideias marxistas penetrarem nos lugares mais capitalistas. Então, daí, autores como Gramsci começaram a pensar por que isso está acontecendo. E aí eles chegaram à conclusão, a análise que eles fizeram, é de que existia uma cultura que estava sendo moldada pelo capitalismo, né? E essa cultura fazia com que as pessoas ficassem alienadas. E aí essas pessoas elas não conseguiam aceitar as ideias marxistas. Então eles começaram a trabalhar numa forma de fazer com que essa cultura fosse moldada e quebrantada,
para que os ideais marxistas pudessem ser aceitos no futuro. Então, o gramscismo, só para complementar, ele é uma dessas vertentes dentro do que a gente pode chamar de marxismo cultural, que vai trabalhar justamente essa questão mais cultural do marxismo, né? Bom, qual a diferença, então, entre o marxismo, né, de Antônio Gramsci? É bom lembrar que ele era jornalista também, né, um filósofo italiano, né, esses cadernos do cárcere, né, ele escreveu, como o nome já pressupõe, né, na cadeia. Ele ficou um bom tempo lá preso, e aí teve tempo também para escrever esse monte de coisa, né? Foi no período do fascismo, ele era um preso político. Então, qual a diferença do marxismo de Antônio Gramsci para o marxismo do próprio Marx, né, de Karl Marx, e de figuras como Lenin, por exemplo? Sim, então, como eu já falei, o marxismo de Marx era um marxismo muito mais voltado para a questão econômica, não para a questão cultural, certo? Então, Marx ele entendia todo o desenvolvimento da sociedade como algo que você trabalha especificamente a questão econômica. Se você muda a questão econômica, você muda toda a questão, tudo que está relacionado com a sociedade. Então, era uma visão muito economicista. E é por isso que ele tinha esse ponto de vista de que a revolução era uma coisa inevitável, ia acontecer, porque ele analisava só pela questão econômica mesmo. No entanto, Marx, ele também entendia, tanto Marx como Engels, que era importante você fazer um trabalho de propaganda, que era importante você fazer um trabalho de educação, né? Inclusive, se você for ler aquele livretinho deles, o Manifesto do Partido Comunista, né, você tem lá, dentro dos planos deles, quando eles assumissem o poder, existia a questão da educação pública, né? E a criança, segundo a Marx e Engels, deveria, a partir do momento em que desmamasse, já ir para uma escola pública para que pudesse aprender os preceitos do comunismo, os preceitos do socialismo. Então, eles tinham uma visão de que a educação e a propaganda eram pontos importantes, né? Só que eles não enxergavam o quão importante isso era até mesmo antes de eles subirem ao poder, porque eles tratavam mais da questão econômica, né? Quando você vai para Lenin, né, Lenin ele começa a despertar para essa questão mais estratégica. Ele começa a perceber o seguinte: olha, para que eu consiga fazer uma revolução, eu não consigo fazer isso do dia para a noite. Eu vou precisar formar uma vanguarda revolucionária. E essa vanguarda ela precisa ser pessoas intelectuais, né, que sabem dos princípios do marxismo e que conseguem passar isso para o povo para estimular o povo a ir adiante, a fazer a revolução. Então era necessário essa preparação dessa vanguarda e essa vanguarda preparar o povo para que houvesse a revolta, a revolução, né? Então o Lenin ele começa a trabalhar com isso, ele começa a ver a questão da importância da estratégia um pouco mais que Marx, né? E aí, depois de Lenin, você vai ter Gramsci, que ele vai ainda aprofundar mais ainda essa questão da estratégia. Aí o Gramsci ele já vai chegar a essa conclusão de que, olha, realmente o capitalismo formou uma cultura que impede a gente de ir para frente. Então a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte de modificação cultural, de modificação do senso comum, para que as pessoas comecem a estar abertas a aceitar o marxismo, a aceitar o socialismo, não só aceitar isso, mas extirpar o que ele entendia como vícios burgueses, como, por exemplo, a religião, né? Então, ele ia falar, olha, você tem trabalhadores que, embora pertençam à classe trabalhadora, são religiosos, que seria, na visão de Gramsci, um vício burguês. Então, isso só poderia ser extirpado na medida em que você modificasse a cultura. Então, essa é a grande diferença. O Gramsci ele vai aprofundar essa preocupação de fazer uma modificação da cultura para que, então, a sociedade esteja pronta para o socialismo. Por isso é legítimo, né, usar o termo, né, ainda que, quem sabe, aquele que cunhou essa expressão seja um tanto polêmico e não tão bem aceito por aí, mas não deixa de ser legítimo o uso do termo, da expressão marxismo cultural, né, porque tem que ver com a cultura, né, com a formação das ideias e tudo mais. Então, use o termo que você quiser, gramscismo, marxismo cultural, mas a realidade que está por trás dessas expressões, ela existe, está aí posta, né? Essa questão do termo, inclusive, Michel,
é importante a gente frisar que há muitos autores de esquerda que concordam com a questão do marxismo cultural, embora não usem esse termo. Um dos autores que eu uso no meu trabalho é o Anderson, Perry Anderson. Ele é um marxista e ele escreveu uma obra em 1976 chamada Considerações sobre o Marxismo Ocidental. Então, o que a gente chama de marxismo cultural, ele chamava de marxismo ocidental, que é justamente esse marxismo mais voltado para a cultura. Então, ele vai falar de Gramsci, vai falar de Marcuse, e ele era um marxista, ele é marxista até hoje, né? Então, não se trata aqui de, nós estamos fazendo uma teoria da conspiração, algo relacionado à direita e tal, não. Existem pessoas de esquerda que concordam com isso, acadêmicos que concordam com isso, embora muitas vezes não utilizem os mesmos termos. O termo aqui é o de menos, né? O importante, realmente, como você falou, é o conteúdo. Pronto. Bem, antes de a gente prosseguir aqui, eu sempre gosto nessas conversas, nesses vídeos, indicar literatura, porque eu acho que o mais importante realmente, mais do que você ficar ouvindo aí um vídeo de 1 hora e meia, se aprofundar mesmo nos conteúdos, ler por si mesmo, conhecer por si mesmo, para que você possa ter aí uma opinião bem formada, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca alguns livros, né? Tem outros também, mas eu selecionei aqui talvez o básico do básico, né? Para que você possa conhecer um pouco mais esses meandros aí do marxismo cultural, da influência disso também no mundo moderno. Daqui a pouquinho nós vamos tratar com o Davi aqui dessa questão também, da influência disso, inclusive na igreja, tá? Então eu vou indicar para vocês aqui alguns livros, como por exemplo, este aqui, eu encontrei num sebo já faz alguns anos, não sei se é tão fácil de localizar por aí, mas é um livro muito interessante. Escrito por um jornalista, Léo Vilaverde, A Natureza Mística do Marxismo, uma análise crítica. O autor aqui traz uma série de documentos, como cartas, tem até alguns poemas, né, de Marx, que revelam muito da sua personalidade, da pessoa, né, do Karl Marx mesmo. É interessante analisar isso aí. E ele faz uma análise também desse viés mais religioso, que ele chama aqui de místico, né? Porque tem gente que pensa que teoria capitalista ou coisa parecida é só economia, né? Não, tem... Na verdade, a parte econômica aqui talvez seja a que menos nos interesse nessa conversa aqui, nos que eu tenho escrito, nos vídeos que eu tenho gravado também. O que me interessa mais como estudante de teologia, né, como pastor, e o Davi também como interessado nessas áreas, é justamente esse viés mais religioso, mais messiânico, né? Este ano foi lançado um livro nos Estados Unidos, esse aqui, The Devil and Karl Marx, de Paul Kengor. Um livro muito interessante, eu espero que alguma editora tenha coragem de traduzir para o português e lançar aqui no Brasil. Eu estou lendo agora e achando um material muito bom também. É um outro autor que, assim como Léo Vilaverde, analisa como eu disse, esse viés mais religioso e a influência do marxismo também nos meios religiosos. Espero que esse livro chegue, né, até o Brasil aqui, de alguma forma, e para aqueles que apreciam assim, uma boa literatura, um material bem preparado, compra aí, também dá na Amazon, né, enfim, em outros sites de compra de livros, é um material que vale a pena. The Devil and Karl Marx. Claro, aqui já foi citado pelo Davi, né, uma obra clássica, aí, né, o Manifesto do Partido Comunista, de Engels e Marx. É um livreto aí com poucas páginas, dá para você ler aí de uma assentada, né, para você ter contato com as ideias básicas, seminais aí da coisa, né. Eu costumo dizer que é muito estranho ver marxistas que nunca leram esse livro aqui, tanto quanto darwinistas que nunca leram O Origem das Espécies, né? Eu tenho aqui uma edição, inclusive, comemorativa que eu levei para Galápagos quando estive lá fazendo minhas pesquisas e pude reler na viagem para lá. Então, são literaturas fundantes, né, que precisam ser visitadas. Eu gravei com um amigo, professor Rodrigo Udo, que é mestre, né, em História Política, um vídeo aqui no meu canal, procure lá. O título é Cavalo de Troia, parte 1. Cavalo de Troia Vermelho, parte 1. Nós fazemos uma análise aqui detalhada do Manifesto Comunista. Acho que é o mínimo, né? Se você tiver paciência também e boa vontade para ler o Capital, fica à vontade, né? Sinta-se à vontade. Mas eu creio que o Manifesto Comunista seria uma literatura assim, bem básica. Esse aqui é um testemunho interessante. A Escola das Trevas, de Bella Dodd. Ela foi professora lá nos Estados Unidos, marxista, totalmente marxista, e depois acabou lendo mais sobre isso, acordou para a realidade e faz uma análise aqui de como realmente, quer ver, ó, Escola das Trevas registra a operação do Partido Comunista nos Estados Unidos, desde um ponto de vista privilegiado, a intimidade de um membro do Comitê Nacional. Ela era membro desse comitê.
integrante dos conselhos secretos, que participou de reuniões estratégicas no curso dos anos decisivos para a história recente da América e do mundo. O relato de Bella Dodd soará familiar a muitos jovens, como você, Davi, e eu, idealistas que, tendo enxergado no marxismo um novo credo, dedicaram à revolução grandes esforços e inúmeros sacrifícios, até o fatídico e inexorável dia em que foram traídos pela própria causa. Quando esse dia chegou para Bella Dodd, era quase tarde demais para sua própria salvação. Acho que deu para perceber que é um livro bem interessante, né? Escola das Trevas. Outro aqui de um autor que eu admiro bastante, que é o Theodore Dalrymple, Viagem aos Confins do Comunismo. O Dalrymple, que é um tremendo de um intelectual inglês, ele visitou vários países que adotaram em algum momento, ou ainda adotam, né, o regime comunista, e faz uma análise aqui nesse livro da realidade que ele viu, que ele presenciou ali nesses países. Eu diria que o melhor de todos, talvez para você começar a ter contato com tudo isso, seria este aqui, ó, O Comunista Exposto, de Cleo Skousen. Ele foi agente da CIA, também trabalhou para o FBI, o FBI, aí agências, né, de inteligência americana, e lá nos anos 50, percebendo já o avanço, né, dessa ideologia nos Estados Unidos, ele resolveu fazer uma pesquisa, um dossiê, sobre os porões, né, do comunismo, o que é essa ideologia. Inclusive foi incluída aqui numa edição mais recente, foram incluídas, né, as 42 ou 45 propostas, né, ideias, né, que seriam implantadas no mundo comunistas, né, que, curiosamente, praticamente todas estão aí hoje vigindo, né, estão aí funcionando. Então, quase que profecias, né? É um livro muito bom para você ter, como eu disse, uma introdução aí a esse tema, esse assunto todo, né? Esse aqui é um calhamaço, mas é um documento fantástico, né? Que é o Livro Negro do Comunismo, escrito por autores comunistas, então é uma espécie de meia-culpa, em que eles mostram documentalmente que os regimes comunistas ateus levaram à morte muito mais pessoas do que, por exemplo, o nazismo, né? O nazismo matou, sim, alguns milhões de pessoas, um regime nefasto, só que os regimes comunistas levaram à morte mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu costumo dizer que usar ali a foice com martelinho como um símbolo cultural, em boné, em camiseta, é algo tão execrável quanto usar a suástica, por exemplo. Poucas pessoas pensam nisso, né? Mas usar uma suástica hoje na roupa é convidar você a ser expulso de algum ambiente. Mas, inclusive, Michel, só complementando o que você está falando, em alguns países do leste europeu hoje, que Ucrânia, por exemplo, com o comunismo, né, eles consideram tanto o comunismo quanto o nazismo igualmente execráveis. Exatamente. Então lá é proibido você fazer apologia ao comunismo, eles realmente não gostam. É proibido mesmo. Se você quer ver por quê, eu sugiro um filme muito bom, Milada Horokova, né? Ela foi uma militante lá pelos direitos da mulher e direitos humanos, se eu não me engano, na Tchecoslováquia. Eu posso estar enganado quanto ao país, mas, enfim, Milada Horokova. É um filme muito bom, que mostra realmente, compara ali o nazismo, porque ela esteve presa no regime lá do tempo do nazismo, né, quando os nazistas tomaram conta do país dela, e depois, quando os nazistas foram derrotados, o regime comunista se instalou e foi pior ainda. E ela acabou sendo morta, então, pelos comunistas. É um filme muito interessante. Se você também quiser ter contato com a realidade, né, de uma testemunha ocular, está aqui, ó, Alexander Solzhenitsyn, né, que é o Arquipélago Gulag, é um clássico, né? E ele conta realmente, ele foi preso num Gulag, né, os campos de concentração soviéticos, né? E conta aqui, nesse livro fantástico, como foi essa experiência. Eu costumo, detalhe também, né, no meu canal aqui eu tenho uma entrevista que eu fiz com a psicóloga ucraniana, a Samoilenko, né? A Svitlana Samoilenko. Tenho aqui uma entrevista com ela, em que ela conta, ela era criança ainda quando o regime comunista no país dela estava já desaparecendo, mas o pai dela, o avô dela e os parentes adventistas, né, sofreram tremendamente lá durante o regime comunista. Inclusive, pesquise aí sobre o Holodomor, né? A matança por fome promovida na Ucrânia. E se você duvida desses autores seculares que eu indiquei, eu quero então pelo menos recomendar que você então pelo menos dê atenção a testemunhos de pastores adventistas, né? Como é o caso aqui do pastor Mikhail Kulakov, nesse livro aqui da CPB, Ainda que Caiam os Céus. Eu tive a honra de ser um dos editores desse livro,
Fantástico o testemunho aqui do pastor Mikhail Kulakov, ainda que caiam os céus. Ele conta que como foi ser pastor, o pai dele também pastor lá na ex-União Soviética. Eles eram presos, assim, sumariamente julgados, sem defesa, com acusações como, por exemplo, reuniões antissoviéticas. O que eram? Era um pequeno grupo, um estudo da Bíblia, né? Eles eram acusados de ser antissoviéticos e assim presos. O pastor Mikhail foi deportado para a Sibéria, sofreu horrores desse regime. Aqui também tem o perseguido na China, também da CPB, testemunho de um pastor que viveu ali maus bocados, também nesse regime comunista. E aqui um livro recentemente lançado pela CPB também, Prisioneiro em Cuba, José Cortés, a história de um jovem que não perdeu a esperança. Se você acha que a ilha de Cuba é aquela coisa maravilhosa, como pintaram para você na faculdade, está aqui um testemunho de um pastor adventista também, né? Que conta como foi, como era duro, né? Ali você viver o evangelho naquela ilha também comunista. Bem, tem muita coisa aqui, né? Espero que você tenha anotado, senão você pode parar o vídeo, anotar aí, ir atrás, quem sabe começar por esse aqui, né? O Comunista Exposto. Os livros da CPB também são bem interessantes. Vamos prosseguir, Davi? Depois de toda essa tem material bastante para as pessoas lerem, né? Tem não dá para dizer aqui, que não né? tem fundamentação o que se está dizendo. Exato. Depois que você ler esses aqui, se quiser, eu tenho mais coisas para indicar também. Bom, Davi, dadas essas diferenças aí, né, podemos então realmente chamar o marxismo cultural de marxismo? Sim, eu acredito que sim. Obviamente, na faculdade, na academia, é normal você ter divergências de ideias. Então, você vai ter pessoas, você vai ter acadêmicos que vão dizer, não, Gramsci, Escola de Frankfurt, nenhuma dessas pessoas são marxistas de verdade. Eles se afastaram do marxismo, porque o marxismo era economicista e tal. Então, você vai ter essa posição, essa ala. Mas você também vai ter muitas pessoas, muitos acadêmicos de respeito, que vão dizer, não, eles são marxistas de verdade, eles apenas desenvolveram o pensamento marxista deles, né? Aqui no Brasil, você tem vários que eu usei, inclusive, no meu TCC, no meu trabalho. Do jornalismo, por exemplo, você tem o Bernardo Kucinski, que ele trabalha muito com essa questão do jornalismo gramscista, né? E ele vai entender o gramscismo como marxista. Você vai ter Leandro Conder, você vai ter Marco Aurélio Nogueira, enfim, todas essas pessoas entendem o gramscismo e esse marxismo mais cultural como sendo marxismo de verdade, um desenvolvimento do marxismo e das ideias de Marx, né? E eu concordo com esses autores, tanto é que eu fiz no meu trabalho, a minha tese principal foi que existiu uma influência do gramscismo sobre os jornalistas do período do regime militar, e que esse gramscismo ele é um desenvolvimento legítimo do marxismo, né? Então eu começo o primeiro capítulo falando sobre isso. Eu falo sobre as ideias de Marx, depois eu falo sobre Lenin, como que se desenvolveu de Marx para Lenin e como se desenvolveu de Lenin para Gramsci. Então eu entendo que dá sim para você chamar, não é algo absurdo dentro da universidade, dentro da academia. Agora, Davi, uma curiosidade, né? Eu imagino que na sua banca de defesa lá do TCC, se não a maioria, pelo menos, né, talvez até todos, né, os professores que estavam ali eram de orientação marxista, né? Como é que foi essa experiência aí? Você foi muito detonado lá? É interessante que, assim, quando eu tive a ideia de fazer esse trabalho, né, eu imaginei, olha, alguns professores podem não entender a minha proposta, porque a minha pretensão não foi criticar o marxismo. Embora eu não seja marxista, embora por ser cristão eu discordo das teses marxistas, mas o meu objetivo no trabalho ali não foi fazer uma crítica, foi simplesmente levantar uma tese e comprovar essa tese a partir de outros autores, que era a tese de que sim, o gramscismo ele influenciou os jornalistas de esquerda do período do regime militar. Essa era a tese, né? Se você, depois de ler o TCC, você acha isso bom ou ruim, aí isso aí é uma questão do leitor, né? Eu apenas mostrei. Só que eu pensei, alguém pode ler e não entender essa proposta, né? Apesar disso, eu quis arriscar, né? E aí eu acho que eu fui um pouco ousado, né? Porque eu peguei uma das pessoas que eu escolhi para minha banca, era o professor mais marxista que tinha em comunicação social, ou mais, né? Os alunos conheciam ele e as aulas dele, né, como sendo aquelas aulas em que ele falava assim, 80% de política, né? Sempre deixando muito claro que ele era marxista e
que ele defendia a esquerda, os partidos de esquerda, enfim. E eu resolvi escolhê-lo, né? E por que eu escolhi? Primeiro pelo desafio, né? Eu queria ser avaliado por alguém que fosse marxista. Porque aí eu poderia dizer assim, não, eu fiz um trabalho preciso, porque alguém marxista concordou, né? Você teve uma atitude semelhante à que eu tive quando escrevi meu livro A História da Vida, um livro criacionista, né? Uhum. Eu enviei para vários amigos, inclusive darwinistas, e um amigo lá de Blumenau, ateu, assim, diria militante, né? Então, acho que é assim, a gente tem que submeter as ideias mesmo ao teste, né? E nada melhor do que realmente submeter aqueles que pensam totalmente diferente, né? E você fez algo interessante aí, ao convidar para ser orientador, justamente um marxista de verdade, né? Sim. Ele não chegou a ser orientador, na verdade, mas ele era da banca. Fez parte da banca. 6 pessoas, ele fez parte da banca, né? Uhum. Então, eu escolhi ele. E uma das razões para eu ter escolhido também foi o seguinte, embora ele pensasse totalmente diferente de mim, e eu dele, né? Ele gostava de mim, porque eu, nas aulas, eu manifestava a minha discordância, né? Com respeito, claro, mas eu dizia, olha, eu discordo disso. Então, como ninguém fazia isso, então ele dava aula em outras faculdades e falava assim, olha, eu tenho um aluno que ele discorda de tudo que eu falo. Então ele gostava de mim, né? Ele dizia que nos 30 anos de magistério dele, nunca ninguém tinha sido assim, né? Questionador nesse sentido, né? Então, eu acho que eu não quero perder essa deixa também, Davi. Você falou de respeito, né? Respeito e fundamentação, né? Eu sempre tenho dito assim, nesses congressos universitários, para os jovens cristãos e adventistas especificamente, que não se atrevam, né, realmente a intervir ou questionar, a menos que você tenha já lido, pesquisado, se munido, né, de bons argumentos, tanto no que diz respeito ao evolucionismo, também com o marxismo, né, porque aquelas pessoas ali estão bem preparadas. Agora, se você fizer isso com uma boa argumentação e com respeito, né, é interessante, sim, de você se manifestar nesses ambientes também, né. Inclusive, são conselhos que estão em 2 Pedro, né? 2 Pedro 3,16. Não sei se é 3,15, a primeira, 3,15. Fala que você tem que estar sempre pronto para dar razão daquilo que você acredita, né? Mas fazendo isso com mansidão, com temor, com respeito, né? Para mim, esse verso aí esse texto é uma diretriz para a vida, né? É uma diretriz. E eu tento, né? É claro que às vezes a gente perde a cabeça, enfim, mas eu tento, na medida do possível, colocar isso na prática na minha vida, né? E, assim, aquele professor gostava de mim, então eu falei assim, eu vou chamá-lo para a banca, eu acho que é uma boa aposta, né? Ele pode me detonar, mas eu vou apostar, né? E eu escolhi uma outra professora que também era muito esquerdista, né? Não tanto quanto ele, mas era também, e assim, foi proposital, eu escolhi eles e tá. E assim, no dia da minha apresentação, foi muito legal, porque eles gostaram muito da minha apresentação. E é engraçado que o meu orientador no dia não pôde ir, né? É interessante. Ele perdeu o celular, esqueceu a agenda, não pôde ir. E aí, em tese, eu não poderia apresentar. Mas como eu tinha convidado muita gente, esses professores foram legais comigo e falaram assim, não, a gente vai avaliar e depois a gente conversa com o seu orientador. Aí, eles dois avaliaram. Ou seja, eu fui avaliado apenas por esquerdistas. E assim, eles disseram que eu escrevi muito bem, que estava muito bem fundamentado, que eles gostaram muito, que era difícil eles pegarem um trabalho assim, tão bem fundamentado e bom de ler quanto o meu. Eu cheguei até a ouvir que ele era um nível assim, quase que de mestrado, sabe? Legal. E me deram 10, né? Me avaliaram com nota máxima, gostaram muito do trabalho. Eu acho que ainda tem a filmagem, eu pedi pro pessoal filmar e tal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, a gente orou muito por isso. Então, assim, eu não cheguei a ser detonado, eu acredito que justamente porque eu fundamentei bem e deixei claro, assim, que eu não estava fazendo um juízo de valor. Eu estava apenas mostrando os fatos, né? Muito bom, parabéns, viu, Davi? Pela coragem, pela postura e que sirva de motivação para outros aí, universitários que estão nos assistindo, né? Por que não, né? Ter essa santa ousadia, mas fazer isso com um bom fundamento, né, com equilíbrio, né, com respeito, com certeza você vai ser admirado, né? Davi, deixa eu aproveitar aqui um detalhe também que você falou, talvez eu esteja até correndo o risco de antecipar aqui a minha pauta, mas não tem problema. Você falou aí que, como um jovem cristão, você não podia realmente abraçar o marxismo, né? Então, eu tenho uma palestra que está no meu canal também, o título é A Mensagem dos Três Anjos e a Contrafação Satânica. Eu apresento ali, não é uma novidade, obviamente, né? Eu apresento ali o fato de que eu entendo que o espiritualismo, o darwinismo, né? O evolucionismo darwinista
e o marxismo, especialmente o aspecto mais cultural dele, os três nascidos aí na mesma época em que nasce o movimento adventista, milerita ali, não é por acaso isso aí tudo, né? E os três têm em comum esse aspecto mais naturalista, de negar Deus, negar a religião judaico-cristã. Isso é um fato, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que é impossível, quer dizer, não precisa nem costumar dizer nada, né? É só você analisar as premissas, as doutrinas, as ideias, né? Não tem como ser, por exemplo, adventista espírita, ou espiritualista. É uma contradição em termos, né? Não tem como ser adventista, evolucionista, darwinista, né? Senão você para de guardar o sábado, para de aceitar Gênesis capítulo 1 como um relato literal, para de crer em todas as demais doutrinas que derivam do capítulo 1, dos primeiros capítulos de Gênesis, né? Então não dá para ser adventista evolucionista, a menos que você faça uma peripécia, um malabarismo, né? Filosófico, assim, teológico. dá, mas você vai ser contraditório, né? Total, né? Contradição ambulante, né? Uhum. Também não dá, né, Davi, para ser adventista marxista. O que você acha? Já ouvi isso por aí, mas, na verdade, como diz aí um amigo meu, pastor Sérgio Monteiro, não adianta você ficar acrescentando nada além do adventista do sétimo dia. O nome já está completo. Não dá para colocar alguma coisa a mais ali. O que você pensa sobre isso, Davi? Se você achar que vai queimar aqui algumas etapas da nossa pauta e quiser deixar para responder mais demoradamente adiante, fica à vontade. Mas, assim, resumidamente, adventista, marxista? Então, eu entendo o seguinte, Michelson, marxista é uma coisa que, assim, ninguém deveria ser, nem mesmo as pessoas de esquerda, sabe? E aqui eu quero deixar claro que, assim, ser de esquerda não necessariamente é ser marxista, né? Você pode ter uma visão um pouco mais de esquerda na questão econômica e tal, mas não é você abraçar os ideais marxistas. O marxismo, ele tem muitos ideais errôneos, né? Como, por exemplo, a ideia de que não existe Deus. Isso está no marxismo. Você pode ser um marxista que acredita em Deus, mas você está negando um dos pilares do marxismo, né? Ou a ideia de que todos os problemas do mundo se resumem ao fato de que você tem burgueses e proletários. Aí, se você destrói a burguesia, você resolve os problemas do mundo. Isso está errado, porque a gente sabe que na Bíblia o grande problema do mundo é o pecado, né? E quem resolve esse problema é Jesus. Então, assim, você tem nos princípios... O marxismo é evolucionista, é antifamília tradicional, e por aí vai, né? Por isso que também é uma contradição total, né? É uma contradição. Então, assim, não é uma questão de escolha, assim, eu posso ser cristão. Assim, você vai ter que costurar um marxismo que ou não é marxismo ou não é cristianismo, né? Porque você vai ter que matar os princípios de algum, né? E outra, né? Na prática, o marxismo levou a ditaduras. Isso aí não tem como você discutir. E não foi uma distorção do marxismo. Se você ler esse livrinho que a gente falou, do Manifesto do Partido Comunista, você vê claramente que tem um ponto lá em que Marx diz assim, olha, para você ter as mudanças que a gente está propondo aqui, né, é necessário um governo despótico. Ele diz isso com todas as letras, né? Um governo com atitudes despóticas. Só que ele achava que ia ser bom porque era um governo revolucionário, um governo proletariado. Agora, eu não acredito nisso, eu sou cristão. Eu acredito no que está em Jeremias, que diz que maldito o homem confia no homem, né? Ou que está em Salmos, que diz maldito aquele que confia nos príncipes, que são mortais. Eu não confio no homem. Então, você vai dar todo o poder para o homem, para que o homem resolva todos os problemas do mundo, isso não vai dar certo. Então, assim, você ser marxista e ser cristão, ser adventista, eu entendo que não é algo... não dá para você encaixar. Ok. Como diz também um amigo meu cientista, né, que o evolucionismo teísta é a união de péssima ciência com péssima teologia. E o marxismo cristão, ou cristianismo marxista, ou adventista marxista, é o camarada que não entendeu teologia e nem marxismo, né? Ou não entendeu os dois, ou não entendeu talvez um deles, enfim... Acho que não entendeu os dois, né? Porque para tentar fazer essa fusão aí, não pode ter compreendido realmente as bases dessas duas ideias. Então, mas então pode ser capitalista? Talvez alguns comecem já a pensar, né? Também condena a Bíblia, né? O capitalismo selvagem, condena a exploração do trabalho ali, né? E tudo mais. Também não dá, obviamente, né? Então, só que nesse vídeo aqui, nós estamos analisando a questão do marxismo, do progressismo, né? Então, no outro vídeo a gente pode falar sobre o capitalismo. Aliás, fica aqui também a recomendação para que você assista no meu canal o vídeo, gravei poucos dias atrás aí, com o título Entre o Vermelho e o Púrpura. O que tem a ver esse título? Você vai entender quando assistir, né? Em que eu mostro ali realmente os perigos dos extremos, né? Tanto a direita quanto a esquerda, como Satanás manipula ambos
e como ele vai fazer para que tudo isso aí caminhe realmente para o fim, numa unificação final. É bom entender essas coisas, né, Davi? É bom se situar para perceber que não, nós não estamos aqui pregando esquerda, direita, nada disso, né? A nossa orientação é para o alto, sempre, né? Só que neste vídeo, repito, a nossa análise aqui é de uma ideia que, na verdade, tem permeado com mais sucesso a mentalidade dessa geração, né? O capitalismo não é em tão... especial dos jovens universitários, né? E dos universitários. Quando eu estudei, eu não encontrei ninguém que defendesse, né, o conservadorismo, o olavismo. Na época que eu estudei, não tinha isso na faculdade. O que tinha eram marxistas. Né? Então, assim, a gente deve ser contrário a todos os extremos, mas quando você está num lugar onde todo mundo é de um extremo só, você não vai defender o extremo que não existe ali. Você vai atacar o extremo que existe. Né? Então... Eu costumo dizer que se por um lado, né, o marxismo é deletério, né, ele corrói os fundamentos do cristianismo bíblico, né, o lado oposto é perigoso, porque na verdade vai ser aquele que vai unir forças com uma pretensa religiosidade aí falsa, né, para levar avante aí aquele tipo de coisa que a gente sabe que Apocalipse 13, por exemplo, já antevê. Né? Então, nós temos que saber realmente nos posicionar, e posicionamento nosso tem que ser bíblico. Enfim, resumindo. Né? Avancemos aqui, Davi. Sabendo que Gramsci sustentava a modificação gradual do senso comum, qual seria, então, o impacto disso para a igreja, de modo geral? Bom, a obra de Gramsci ela é muito interessante. Quem puder ler, leia, porque realmente ele faz uma análise inteligente. Né? O que ele faz? Ele começa a analisar por que o marxismo não tinha conseguido sucesso, e ele vai buscar isso na história da Igreja Católica. Né? E aí ele começa a se perguntar por que a Igreja Católica conseguiu um domínio tão extenso, né, de mais de um milênio, né, sobre as pessoas. Como que ela conseguiu isso? Né? Como que ela conseguiu manter isso se o mundo não era anticatólico, né, e passou a ser? Né? E aí ele chegou à seguinte conclusão: a Igreja Católica ela soube moldar a cultura, ela soube combater culturalmente, ela modificou o senso comum das pessoas. Então é essa a conclusão a que ele chega. Né? E aí, ao modificar o senso comum, as pessoas conseguiram aceitar aquilo que a Igreja Católica falava. Então, assim, não foi apenas força, né? Havia força? Havia, mas havia também um trabalho cultural. Foi a análise que ele fez. E aí ele tentou puxar esses, que ele colocou como exemplos, né? Puxar esses exemplos para a questão do marxismo. E é interessante, tem um trecho da obra dele em que ele fala sobre algumas revistas da época que saíram, que eram revistas que colocavam aí pequenos deboches em relação a temas religiosos, né? Pequenas críticas, mas eram coisas muito sutis. Né? E ele começa a elogiar essa postura e dizer como que essas publicações deveriam trabalhar para modificar o senso comum. Né? Então ele diz assim, olha, essas publicações elas não podem ser muito abruptas, porque se elas chegarem com publicações que ofendem de uma maneira assim absurda, né, a pessoa não vai mais querer ler, a pessoa não vai querer nada com aquilo. Então você precisa fazer uma publicação que ela seja assim no ponto certo, para que a pessoa, embora aquilo fuja um pouco da sua fé, ela consiga achar graça, ela consiga ver algum sentido, porque aí você vai aos poucos aumentando essas críticas até o momento em que a pessoa aceita aquilo. Então ele estava falando, essa questão ele fala especificamente em relação à religião. Ele vai falar isso em relação à família, em relação a vários pontos. Né? A ideia era justamente extirpar os vícios que ele entendia ser vícios burgueses. Né? Então, trazendo isso para a igreja, quando você aceita, por exemplo, os ideais marxistas gramscistas, né, sendo você de igreja, você acaba botando para dentro um tipo de mentalidade que vai inserir na igreja, aos poucos, coisas sutis que vão contra a doutrina, mas são sutis. E aí, aos poucos, você começa, não, isso aqui eu acho que não está certo, não, isso aqui eu acho que não tem problema, até o momento em que você vai modificando realmente o seu pensamento. E, assim, existem exemplos disso.
Existem muitos exemplos disso hoje que a gente poderia citar. Uhum. Bom, a gente até mencionou isso de passagem, mas acho que vale a pena falar de novo para frisar, quem sabe, né? Você acha que é preciso ser de direita, ser bolsonarista ou olavista para reconhecer que, de fato, existe um tipo de marxismo cultural? Não, com certeza não. Como eu falei, tem vários autores que trabalham com esse conceito. Você pesquisou, inclusive, esses autores, né, para o seu TCC? Pesquisei. Ainda que muitas vezes não usem esse termo, marxismo cultural, você pode usar outro que você preferir, como o marxismo ocidental, do Perry Anderson, né? Eles são de esquerda, e a diferença deles é que eles entendem que esse marxismo cultural existe, mas eles concordam, eles acham bom, eles acham uma coisa boa, né? É isso mesmo. Enquanto que as pessoas de direita vão achar ruim, ou as pessoas que não são de direita, mas que entendem que o marxismo ele traz em si coisas que são contrárias ao cristianismo. E aqui eu volto a dizer, vamos dizer, você é um cristão que concorda mais com as pautas de esquerda na economia. Tudo bem, se é só questão econômica, tudo bem. Agora, o que você não pode é aceitar algo marxismo que vai pregar coisas que vão contra a Bíblia, né? Ou, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o aborto, né? O aborto, eu sou cristão, eu sou de esquerda e aceito aborto. Tudo bem você ser de esquerda, o problema é você aceitar o aborto. Não dá para aceitar o pacote inteiro, né? Não dá, entendeu? Então aqui a questão não é assim, você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda. Não, isso aí eu penso que seria irrelevante pro evangelho, porque esse mundo vai acabar. Né? Então não importa muito o que você vai escolher para a sociedade. Né? Isso aí é uma temática que fica mais... É mais uma temática política mesmo, não é uma questão teológica. Agora, a partir do momento em que o que você escolhe na política, na cultura ou na economia afeta os princípios básicos do cristianismo, da Bíblia, aí você está com um problema mesmo. Né? Então, assim, o marxismo, na minha visão, é absolutamente incompatível com o cristianismo. Não tem como. Ou você vai ter que abrir mão dos princípios marxistas ou dos princípios cristãos. Não dá para juntar as duas coisas. É isso aí. Eu até repito, né, no vídeo Existe Marxismo Cultural, eu coloquei até um trechinho de uma fala ali de uma professora, uma doutora, uma acadêmica, em que ela fala, nós nos orgulhamos do nosso marxismo cultural, né? Claro que ela está ali reagindo, né, àquilo que alguns têm como teoria da conspiração, mas ela fala, não, isso existe mesmo, só que nós nos orgulhamos, né, disso aí e tal. Então, não adianta querer mascarar como se marxismo cultural fosse Papai Noel, Coelho da Páscoa, né? Porque o gramscismo, essa ideologia toda por trás aí existe, né? Isso é inegável. E autores, né, como diz aí o Davi, autores de esquerda mesmo, né, eles admitem isso, enfim. Né? Agora, Davi, existe um movimento dentro do conservadorismo político que também é conservador e católico, né? A gente conhece aí autores, até o próprio Olavo de Carvalho, que foi citado já aqui, tem essa orientação aí mais católica conservadora, né? Marcílio e outros aí também. O Bernardo Köster também. Também, né? Agora, existe o risco de, ao combatermos um extremo, sermos ganhos para o conservadorismo católico, cair no colo, né, do conservadorismo católico. Será que esse perigo existe? Existe. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Né? Quando começou esse... Aliás, vamos voltar um pouquinho para 2005... 2010, 2015, foi quando o neoateísmo começou a ficar forte, né? Principalmente Dawkins, Harris, esse pessoal todo aí. Principalmente na internet, né? E aí você começou a ter várias... Isso. E aí você começou a ter várias páginas surgindo, né, contra o neoateísmo, né? Páginas apologéticas muito boas, eu segui muitas na época, né? E muitas dessas eram católicas. Então eu vi muita gente começando a flertar com o catolicismo por conta disso. E essas páginas, invariavelmente, elas eram conservadoras. Então, elas acabavam unindo a questão apologética com a questão política, né? Então, elas se tornavam uma página não apenas contra neoateus, mas a favor do conservadorismo, né? Eles mesclavam as duas coisas. E esse conservadorismo político era mesclado com o conservadorismo católico. Eles eram católicos e dentro da teologia católica não existe uma diferenciação entre as duas coisas. Para o católico, dentro da sua doutrina oficial, o Estado laico é uma coisa ruim. Nem todo católico vai dizer isso, mas a doutrina oficial considera o Estado laico uma coisa ruim. Então, um católico tradicional, se você encontrar um católico tradicional, ele vai te dizer, não, eu não concordo com o Estado laico, eu acho que o Estado
correto, bom para todos seria um Estado católico. Claro, eles vão uma teocracia, dizer, né? E claro, vão até culpar assim, a Reforma Protestante por ter trazido essa separação, né? Exatamente. Você vai ter autores políticos católicos que eles vão colocar, por exemplo, a Reforma Protestante como os primeiros revolucionários. Né? Uhum. Então eles vão dizer assim, o que aconteceu na Revolução Francesa e depois o socialismo e tal, isso aí é tudo fruto da Reforma Protestante. Uhum. Lutero, John Hus foram os primeiros revolucionários. Então os católicos mais tradicionais têm essa opinião, inclusive o Olavo de Carvalho. Né? Então assim, eles são capazes de estar junto com os protestantes para defender pautas em comum, como, por exemplo, ser contra o aborto e tal, mas, ao mesmo tempo, eles têm essa visão negativa do protestantismo. E aí o que acontece? Quando você começa a andar junto com essas pessoas e a enxergar essa luta política como se fosse a nossa grande luta, como se fosse o grande conflito, né? Como se, em vez de lutar contra o diabo e o pecado, a gente teria que lutar contra a esquerda. Né? Quando isso acontece, aí eu percebo que as pessoas elas começam a se apaixonar pela teologia católica e pelo modo católico de ver as coisas, inclusive do ponto de vista político. Né? Inclusive, então, tem alguns influenciadores aí, Davi, né, que eram protestantes e, curiosamente, se tornaram católicos por causa dessa militância. Quer dizer, eu só posso pensar que são pessoas que não tinham assim, aquele lastro bíblico, né, na verdade. Não tinha. A maioria dessas pessoas elas não se tornam católicas por estudos bíblicos. Isso é uma experiência que eu já vi. Elas se tornam católicos porque começam a se apaixonar pela tradição da igreja, e política. Pela política, pelo que a igreja supostamente fez durante a história, o seu impacto civilizacional, até mesmo as grandes obras assim, arquitetônicas às vezes fazem essas pessoas se apaixonarem. Eu já vi gente, não, a igreja construiu isso e aquilo. Raramente eu vi alguém se tornar católico por estudo bíblico. É muito raro, muito raro. Né? Então, assim, esse movimento, esse perigo ele é real. Né? Você se perde combatendo um mal, né? Porque você acaba achando que para combater aquele mal você precisa, ou é bom, ou é importante você ir para o outro lado, do outro extremo. Eu já vi muita gente, deixou de ser protestante, se tornou católico, se tornou lavista, enfim. E já não faz sentido, né? Na verdade, a gente vê assim que estão combatendo um mal parcial e esquecendo do mal maior, né? Daquela cosmovisão, daquela metanarrativa chamada grande conflito. Né? Quando você percebe que acima do jesuitismo, dessas outras questões, você tem ali um inimigo. Sim. Usando peças no tabuleiro, usando os dois lados. Os dois lados. Aliás, os conceitos de esquerda e direita vêm lá também da Revolução Francesa. Né? Nesse vídeo que eu indiquei para vocês, e eu reforço aqui, entre o vermelho e o púrpura, né? Você vê ali que Apocalipse 11 descreve a besta do abismo, né? Então vem lá os herdeiros dessa besta, que são o marxismo, o evolucionismo, o iluminismo, né? Essas correntes ideológicas que atentam contra a fé, contra a Bíblia. Sim. Então elas passam a tomar conta aí do cenário mundial, enquanto a besta do Apocalipse 13, a preferida de Satanás, né? A besta do mar, está indisponível, porque foi ferida de morte. Quando essa besta volta a receber o seu poder, a ferida começa a ser curada, processo que ainda está em andamento, começa a haver uma aparente luta, né? Começa a haver uma aparente bipolarização aí, né? Só que, na verdade, tudo é um joguete, né? Os que saem daqui caem no colo daquela, e tá tudo bem para Satanás. Sim. No fim das contas, quem vai prevalecer é a besta do mar mesmo, apoiada pela besta da terra, e essa coalizão final vai levar aí ao desfecho da história. E assim, né? Então, Michelson, as pessoas esquecem que o inimigo real não está sendo combatido, ele está manipulando as massas. E assim, Michelson, a gente está falando isso, alguém pode pensar assim, vocês estão falando isso porque vocês são adventistas. Não, eu vou citar aqui, por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala justamente sobre essa questão em um ponto. Ele vai falar assim, o diabo costuma mandar erros aos pares, né? Então ele, eu mandei o comunismo e mandei um capitalismo extremo. Uma dialética satânica, digamos. Mandei o olavismo e mandei não sei o quê. Porque o que acontece? Você, quando começa a combater um lado, a tendência é ele te puxar para o outro extremo. E aí você fica ali naquela brincadeira de ir para um extremo e para o outro. Enquanto você não enxerga o que está por trás. O quadro maior, né? O quadro maior. A gente deveria ser bíblico, não ficar pulando de um lado para o outro, né? Exatamente. Agora, para não dizer que a gente é tendencioso, claro, a gente é tendencioso quando o assunto é Bíblia. Eu tendo, né, a Bíblia, a visão judaica, a cosmovisão judaico-cristã,
Então, sim, eu tenho uma tendência. Agora, nessas questões de esquerda e direita, até porque eu sei de onde que se origina isso, né? Eu acho que cabe aqui uma pergunta só para a gente deixar isso bem claro. Quais os riscos, Davi, de o olavismo, né? Do olavismo para a igreja em geral e de modo específico, especial para o adventismo? Tá, eu vou colocar 2 riscos principais, há outros, tá? O primeiro é o risco da linguagem. O olavismo ele se destaca muito pela linguagem agressiva, né? Inclusive, ao Olavo é atribuído, por conta de alguns textos, a ideia de apostolado dos palavrões. Né? Se jogar isso no Google, você acha. Né? Onde a ideia de que assim, eu falo palavrões, eu xingo, mas é em nome de Jesus. Tipo, eu estou lutando pela verdade. E Jesus ele era agressivo também, porque ele chamava os fariseus de um monte de nome, enfim. Uma ideia totalmente distorcida, né? Mas, enfim, as pessoas que seguem isso, você vê que elas são muito agressivas. Então, às vezes, a pessoa é cristã, às vezes é um protestante, né? Não necessariamente um católico, mas você vê o modo como ele debate, como ele discute, como ele escreve, como ele fala, como ele trata as pessoas, é extremamente agressivo, né? Isso é um risco muito grande, porque você começa a cair naquela de, tipo assim, eu posso ser agressivo, eu posso machucar desde que eu esteja lutando pela verdade. Esse é o mesmo pensamento de quem queimava a gente na fogueira no passado. Né? É o mesmo pensamento. Eu estou lutando pela verdade, então eu vou queimar o fulano na fogueira, porque ele é um herege. Não é cristão isso. E isso é um problema muito grande, né? Porque isso é semente de fanatismo, né? É semente de perseguição. Um segundo risco muito grande é justamente esse de você pular do protestantismo para o catolicismo. Quando você foca menos na Bíblia e mais em política, filosofia, tradição, né, em algum momento a Bíblia ela deixa de ser suficiente para você. E aí você vai cair no colo da teologia católica, que não é só a escritura, é aquele tripé Bíblia, magistério, tradição, onde você tem o Papa como sendo líder no magistério. Então, no afã de combater a besta do abismo, a pessoa cai no colo da besta do mar, né? Da outra besta, exatamente. Então, que, na verdade, são instrumentos do mesmo poder por trás de tudo. Do mesmo poder. Então, assim, a gente tem que estar ligado em relação a isso. Não é porque, eu estou falando contra o marxismo cultural, contra o aborto, contra isso, então agora eu vou me tornar um olavista, eu vou me tornar um conservador extremo. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Então, assim, você, claro, analisa tudo aí, né? Eu vou usar um texto fora de contexto aqui, só para aproveitar a fraseologia paulina, né? Mas analise tudo, retende o que é bom, né? Então, você pinça ali as ideias que podem ser úteis, mas não vai abraçar a causa toda, o pacote inteiro, Sim. né? Porque ali no meio estão as sementes perigosas, né? Bem, Davi, muitos aí flertam com a teologia da libertação, né? A teologia da missão integral, teologia feminina, teologia negra e variantes aí, né? Que sustentam que as preocupações sociais são bíblicas. Estaríamos nós, então, errados ao ver tais teologias com olhar negativo? O que fazer, o que dizer para essas pessoas? Certo. Eu acho que a gente sempre tem que tentar entender o outro lado. Existem pessoas sinceras que defendem essas teologias. E elas defendem porque existem problemas relacionados a preconceito contra negros, a machismo, essas coisas, e essas pessoas entendem que elas precisam lutar contra isso. Então, beleza, até aí tudo bem, porque a Bíblia ela ensina isso. A questão é, temos que comprar o pacote todo? Será que não é suficiente você estar com a Bíblia? Né? Quando alguém diz, eu preciso da teologia negra, ou eu preciso da teologia feminista, implicitamente o que essa pessoa está dizendo é assim, a teologia bíblica não é suficiente. Eu preciso de algo mais do que a teologia bíblica. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia ela tem tudo o que a gente precisa. Né? Você quer lutar contra o racismo, por exemplo? A Bíblia ela nos orienta, nos ordena, na verdade, a amar o nosso próximo, a não fazer acepção de pessoas, em várias passagens. Né? Olha você quer... Desculpa te cortar aí, mas olha só que interessante, Sim. né, Davi? Darwin era um camarada tremendamente racista, né? Uhum. Não está no Origem das Espécies, no livro mais famoso, está no livro que o pessoal coloca embaixo do tapete, né? Que é aquele A Origem do Homem, se eu não me engano, o título é esse aí, né? Eu tenho até no meu blog Criacionismo uma postagem sobre isso aí, em que ele faz ali declarações altamente racistas e misóginas, inclusive, né? Só que isso aí o pessoal deixa para lá, deixa quieto, né? E
eu costumo dizer assim, se nós fôssemos criacionistas bíblicos, o racismo cairia por terra, né? A segregação cairia por terra, porque quando você adota o criacionismo como cosmovisão, você entende que nós somos todos o quê? Irmãos, originários de um mesmo casal original. Então, nós somos uma única raça, a raça humana. Eu não gosto de usar a expressão raça para negros, amarelos ou brancos, são etnias, né? São diversificações dentro de uma raça. Nós somos uma raça humana. Eu até gravei um vídeo com o Davi Boechat, seu amigo aí, né? Nosso amigo, né? Em que nós falamos sobre o racismo. Inclusive, os pioneiros adventistas tinham uma posição bastante interessante com respeito a essa questão do abolicionismo, do racismo. Por quê? Porque eles eram bíblicos, porque eles eram criacionistas, porque eles eram adventistas do sétimo dia. Não precisamos de agregar nada mais a esse nome. Um complemento. Nada. O marxismo, na verdade, sequestra algumas pautas legítimas, como o feminismo, o antirracismo, né? Mas, infelizmente, mescla ali alguns outros conceitos que não são legítimos, né? Se nós fôssemos se nós fôssemos simplesmente cristãos, o cristianismo puro e simples, para usar o C.S. Lewis, né? Nós já combateríamos, né, todas as coisas erradas que há na sociedade, sem precisar abraçar qualquer tipo de outra ideologia que... E sem as distorções, né? Exato. É isso que é a questão, né? Porque alguns vão dizer assim, não, mas no feminismo tem coisas boas. Mas tem as distorções. Então, entre você escolher algo que tem alguma coisa boa, mas tem distorção, e você escolher algo que é totalmente bom, que é a Bíblia, por que você vai escolher o que tem distorção, né? Seja bíblico e acabou, tá resolvido. E curiosamente, quando você analisa o que tem de bom, né, por exemplo, o que tem de bom no espiritualismo, tem coisa boa? Tem. Até no darwinismo tem algumas premissas que são científicas, né? Então, o que tem de bom no darwinismo, o que tem de bom no espiritualismo, o que tem de bom no feminismo e outros ismos aí, quando você analisa bem de perto, está na Bíblia. É bíblico. Sim, né? foi sequestrado da Bíblia. Essa é a palavra, sequestrado. Né? Então não precisa, basta você ser um cristão bíblico. E para os adventistas eu digo, né? Basta ser um adventista do sétimo dia. E você já estará do lado correto, porque bíblico, né? Sim. E estará combatendo o bom combate. Né? Sim. Agora, Davi, vamos trazer um pouco mais para a especificidade agora, né? No meio adventista. No meio adventista existem grupos que flertam com essas teologias aí que nós acabamos de mencionar? Existem, não vou citar por nome, né, mas, assim, por exemplo, você tem conhecimento de uns 5 sites, umas 5 páginas no Facebook, na verdade, também no Instagram, que são adventistas, às vezes trazem o nome adventista no nome, mas que defendem pautas como aborto, a ideia de que a prática homossexual não é pecado, não é condenada pela Bíblia, né? Entre outras coisas. Tem uma página adventista que defende, enfim, são tantas heresias, né? E eles são influenciados justamente por esses porta-vozes de teologia da libertação, missão integral, esse evangelho social. Eles são influenciados por essas pessoas, tanto pessoas de fora do adventismo, como também algumas pessoas de dentro do adventismo que também já flertam com esses assuntos e acabam sendo, impactando essas pessoas. Então, sim, existem movimentos, existem pessoas. Tem uma página, por exemplo, a gente criou o Reação Adventista para combater uma página em específico, né? Que, por exemplo, acredita, ensina que a prática homossexual não é pecado, não é condenada pela Bíblia. Essa página hoje tem 11 mil seguidores. Eu sei que nem todos ali são adventistas, mas tem uma boa parte, tem gente até que eu conheço, ou seja, essas ideias estão sim dentro da igreja. E aí você vê, quando se dão conta de que a Bíblia, né, ela condena certas coisas, né, aí começam propostas de revisão bíblica, né? Nós temos que atualizar a Bíblia, né? Claro, você usa a sua cosmovisão moderna, num anacronismo total, e aí passa a propor uma atualização. Por quê? Porque o texto, quando ele é encarado como ele é, quando você o estuda com seriedade, com uma hermenêutica responsável, você vê que ele condena isso. Ele condena o pecado, condena a prática. É bom frisar isso, né? Enquanto a Bíblia propõe a salvação das pessoas, ela condena abertamente práticas que não são de acordo com a vontade de Deus. Né? E aí vem esses revisionismos aí para tentar amenizar a consciência, talvez. Né? É uma pena. Eu fico assustado, Davi, eu confesso a você que eu fico assustado, porque quando eu era católico, e fui católico praticante até meus 16, 17 anos ali, passei um tempo até no seminário católico, quando eu tinha ideias aí, talvez, de ingressar na vida sacerdotal.
Não deu certo, enfim, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Um padre muito sábio até me aconselhou, disse assim, Michel, você é muito novo ainda, volta para casa, termina o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você quiser voltar e o desejo de ser sacerdote estiver ainda forte em você, a gente aceita você por aqui. E Deus me mostrou um outro caminho, né? E acabei nunca voltando para lá. Mas eu era, juntamente com meus amigos de então, seguidor, né, de ideólogos como Leonardo Boff, Frei Beto e outros. Eu era um... expoentes da teologia da libertação. Teologia da libertação, que depois eu vim a descobrir que era um marxismo cristianizado. Travestido de catolicismo. Exato. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, para você ter uma ideia, naqueles tempos, em volta de Jesus, em reino de Deus literal. Nós falávamos em implantar o reino de Deus na terra por via política, opção preferencial pelos pobres, né? Como se Deus fizesse acepção de pessoas, e por aí vai. Né? Era membro de SEBs, comunidades eclesiais de base. Então eu conheci muito bem essa realidade e me assusta chegar ao século XXI e ver esse monstro, né, abrindo a porta, a fresta ali, tentando entrar na igreja adventista. Né? Isso aí eu fico assim, bastante espantado, primeiro pela ingenuidade daqueles que defendem essas pautas, porque não sabem talvez até do que estejam falando, né? E pela sutileza do inimigo realmente em conseguir colocar, porque veja, é óbvio que se você ler o livro Beneficência Social de Ellen White, você vai perceber que a igreja precisa caminhar muito ainda nessa questão social, mas muito tem sido feito também, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Coisas como Quebrando Silêncio, Mutirão Natal, ADRA, que trabalho maravilhoso que ela tem feito no mundo, e às vezes até bastante discreto, que o adventista não é de ficar propagandeando as obras sociais que faz. Conheço pessoas maravilhosas que fazem trabalhos tremendos em presídios, né? Na Cracolândia, com pessoas em situação de risco, né? Mas não ficam trombeteando. Ministério das Prisões também. Exato, né? Ministério Carcerário, mas não ficam trombeteando por aí o que estão fazendo. Então, algumas pessoas hoje aí que estão abraçando essas teologias políticas ficam dizendo que nós estamos fazendo isso e a igreja não faz. Quer dizer, falta de honestidade, eu acho até um pouco, né, de reconhecer que sim, a igreja tem feito isso. Só que eu entendo, Davi, que aquilo que a Ellen White diz no Beneficência Social sobre Jesus, o método dele que dá certo, né, é um resumo de tudo. Né? Ela fala assim, Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o seu bem. Então ele curava, ele ensinava, ele dava o pão, mas depois disso ele dizia, segue-me. E o que é o segue-me? Olha, tem uma verdade essencial que tem a ver com redenção, com salvação, com a criação e com a volta de Jesus. A solução definitiva para as mazelas humanas. Muitas pessoas hoje têm feito aquilo que Jesus fez, e está correto, né? Ensinar, alimentar, curar, mas se esquecem do segue-me, ou do sigam-no, né? Jesus tem uma proposta, tem uma verdade absoluta para ser pregada. E sem essa parte, não é evangelho, né? Não tem como dizer que é evangelho. Porque, um ateu pode fazer isso, né? Vai pegar um Drauzio Varela e muitos fazem até melhor do que nós, né? A Cruz Vermelha, os próprios espíritas fazem um trabalho bonito aí, né? Belíssimo, de caridade, né? Então, nós não vamos salvar o mundo nesse sentido, né? E os pobres sempre os tereis convosco. Essa mazela social, infelizmente, é uma praga, ela vai existir até a volta de Jesus. Então, se nós não pregarmos o evangelho, eu tenho dito assim, que se os comportores não falarem de Cristo, não deixarem um livro espiritual, eles estão só vendendo livros. Se nossos hospitais, clínicas, sanatórios só estiverem levando cura física, estão sendo só hospitais, sanatórios, enfim, não estão sendo missão. É como diz o pastor Ayrton Keller, né? Nós não temos hospitais, nós temos igrejas em forma de hospital, nós não temos escolas, nós temos igrejas em forma de escola. Nós não temos editoras, nós temos igrejas em forma de editoras. Se não estamos sendo igreja, se a missão principal da igreja, que é pregar as 3 mensagens angélicas, não estiver sendo feita, não estamos sendo igreja. Esse é o ponto. E muita gente está errando por esses caminhos aí, achando que descobriram a roda, quando abraçam a missão integral, a teologia da libertação. São coisas antigas, que estão sendo repaginadas, com um discurso até ecológico, né, como é o caso do Papa Francisco aí, e não são o evangelho. Lamento dizer isso. Né? Davi, existe alguma razão específica no adventismo para que nós não flertemos, né, com teologias influenciadas por ideologias políticas? Sim, existe, sim. A gente tem uma história muito bonita e que eu acho que deveria ser mais aprendida pelos membros. Os membros deveriam ter mais
interesse em aprender essa história, né? Então, por exemplo, você pegar o primeiro presidente da Igreja Adventista, o John Byton, né? Ele foi um homem que lutou muito contra a escravidão, ele tinha fazendas, ele abrigou negros que estavam em uma situação complicada na época. Então, assim, você tem essa história bonita, né? O movimento adventista sempre foi anti-escravagista, né? Sempre não só lutou contra a escravidão, mas contra as mazelas da escravidão. Você vai ter Ellen White falando... de álcool, né? Movimentos aí... Isso. Pela saúde, pela reforma de saúde, né? Isso. Causas bem interessantes em que elas foram engajadas. Aliás, já que eu interrompi, deixa eu aqui divulgar também uma outra obra aqui da CPB. Olha só, um tremendo trabalho aqui, uma enciclopédia Ellen White. E aqui tem um verbete, abolicionismo ou escravidão. Você vai ver aqui como realmente os pioneiros lidaram com isso, especificamente Ellen White. A ponto até de propor uma desobediência civil, quando o assunto era realmente injustiça contra escravos. Então, é importante conhecer essa história, é uma história muito bonita. E ela passou a vida inteira, depois da questão da escravidão, falando sobre ajudar aqueles que estavam numa situação ruim por causa da escravidão. Então ela fala sobre isso, e é interessante que a visão dela era uma visão que é muito além de simplesmente ajudar financeiramente, né? Ela fala muito sobre ajudar no quesito educação. Ela entendia que a educação salvava vidas, né? Ela era muito visionária nesse sentido, né? Porque ela entendia assim, se a gente não educar essas pessoas que saíram de uma condição tão complicada, né, da escravidão, elas vão ter problemas no futuro, elas vão ter problemas para trabalhar, E ela dizia, poxa, essas pessoas, tem tantas pessoas que têm um potencial tão grande, então a gente precisa educar, a gente precisa chegar nessas pessoas. Então, assim, ela passou a vida inteira. Inclusive, o filho dela deu exemplo prático disso, né? Eles lá prepararam um navio, né? O Edson, né? E foram lá para trabalhar nas comunidades pobres negras do Mississippi, né? Fizeram um trabalho maravilhoso ali. Então, não era só questão de retórica, de palavra, não. Eles tinham essa atuação prática mesmo. Ou seja, e assim, a Ellen White era de esquerda, era de direita? Não, ela era apenas uma cristã, né? Assim como todos os outros. Então, era uma adventista do sétimo dia só. Exatamente. Então, a gente não precisa recorrer a essas coisas. Davi, que consequências esse progressismo, né, adventista pode trazer para os nossos membros da igreja? Bom, o que eu tenho visto é que o progressismo ele é como uma escada. Você começa questionando alguns pontos menores, depois você vai chegando a outros pontos maiores, até que você começa a relativizar a Bíblia. Então, por exemplo, eu já tenho visto vários progressistas que agora deram de falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia contém a palavra de Deus. É o filtro hermenêutico, né? Essa conversa. Você cria um cânon dentro do cânon. Exatamente. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles veem certas passagens que eles acham difíceis ou que vão contra aquilo que eles estão ensinando, como a gente falou aqui, a questão da prática homossexual, por exemplo, vai pegar ali passagens que falam contra isso. Gente, como assim? Então ele cria uma ideia de que vamos interpretar isso com base em Jesus, né? E aí, na verdade, não é com base em Jesus, né? É com base no meu Jesus, né? Porque tem Jesus, hoje já tem Jesus revolucionário, Jesus filósofo, né? Jesus com base no meu Jesus. Exatamente. Aliás, Davi, como é que eu posso falar de Jesus e imaginar Jesus sem que seja pelas Escrituras? Se são elas que o revelam. Exatamente. Na época dele já tinha as Escrituras, que era o Antigo Testamento, na época ele se pautava pelas Escrituras, né? E o Novo Testamento foi feito, né, para falar dele. Continuidade? Então assim, não faz sentido, né? Mas eles criam essa separação, que não é uma coisa nova, isso já existia na época que começou o liberalismo teológico. Então, são coisas velhas encapadas, ou reencapadas. Entendeu? Então, o progressismo teológico, ele tende a levar as pessoas a aceitar essas questões muito por conta da cultura, né? A cultura vigente, ela acaba influenciando a hermenêutica da pessoa, né? Então, hoje, como a gente tem uma cultura que é mais aberta para determinadas coisas, como, por exemplo, você fazer sexo antes do casamento e tal, então a pessoa ela vai criando uma hermenêutica que aceita essas coisas.
Então, esse é um risco que o progressismo tem, de você criar um cristianismo que é distorcido para o lado liberal, né, por conta da cultura. E é uma coisa que eu vejo acontecer. Então, não é simplesmente teoria da conspiração. Eu vejo acontecer. Na prática, né? Na prática. Parece que esse progressismo acaba levando também a um tipo de relativismo e, mais que isso, eu já vi até em redes sociais a relativização do relativismo. Já viu isso? Então, o que seria isso? Achar que isso não existe, né? Simplesmente. Não existe relativismo. Relativismo não existe, né? Então, assim, uma relativização é do uma relativismo. forma deles fazerem sem que ninguém encha o saco, vamos colocar assim, né? Por aí, né? Por aí. Davi, então, que cuidados um cristão, em especial um adventista do sétimo dia, deve ter para não cair no erro de adotar ideias antibíblicas e ideologias políticas? Certo. Olha, eu acho que há duas coisas que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, estudar, né? Eu acho que o estudo é fundamental. Muitas das coisas que às vezes a gente defende ou que a gente flerta, a gente está defendendo por falta de estudo. Por exemplo, uma pessoa que aceita o feminismo porque diz que a igreja não faz nada pelas mulheres, muitas vezes ela não conhece a história dos grandes cristãos e cristãs do passado que lutaram pela libertação da mulher. Então, a pessoa acha o seguinte, olha, quem libertou as mulheres foi o feminismo. Só que quando você vai estudar, você vê que não foi assim. As primeiras pessoas que começaram realmente a lutar por isso eram cristãos verdadeiros. Aliás, eu estive lá, Davi, alguns anos atrás, quando eu visitei alguns lugares históricos da igreja nos Estados Unidos, pesquisando para o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, eu visitei o local que é tido como um monumento lá histórico, né, do início do movimento, que então não se chamava feminista, mas que era, assim, pelos direitos da mulher, uma igreja metodista em Seneca Falls, né, um contexto cristão. E eu quero recomendar aqui também para vocês que estão assistindo, um vídeo aqui do meu amigo pastor Isaac Malheiros, e a esposa dele, a Vanessa, em que eles explicam, eles fizeram um trabalho muito interessante, os dois são doutores em teologia, né, ela é doutoranda, sobre o feminismo, a história das ondas. As raízes cristãs da luta pela mulher. E como sempre, quando o marxismo cultural, né, sequestra esse movimento, eles deturpa esses movimentos que começaram, então, com ideias muito interessantes. Eram pregadoras até algumas dessas primeiras, aspas, feministas, né? Então, no meu canal, vou deixar aqui o link na descrição, tem uma palestra dos dois, do Isaac e da Vanessa, muito legal, muito boa, em que você pode entender também essa questão toda aí do feminismo. Então, assim, a primeira coisa, como eu disse, é estudar, né? E a segunda coisa que eu diria, que na verdade, acho que é a primeira no caso, né, é você se pautar pela Bíblia. Eu acredito que muitas pessoas flertam com ideologias, aliás, todos os que flertam com ideologias políticas, com teologias políticas, né, eles o fazem por falta de estudo bíblico, por falta de colocar a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia deve pautar tudo. A Bíblia tem que ser a chave hermenêutica dela mesma, né? Exatamente. Errais não conhecer as Escrituras, disse Jesus, né? Exatamente. Então, eu diria que é isso, sabe? A gente precisa se ater à Bíblia e estudar para que a gente não caia nesses erros de Satanás. Eu tenho que ser olavista, eu tenho que ser um marxista, eu tenho que... Não, você não tem que ser nada disso. Você só tem que ser cristão e ler a tua Bíblia, estudar a tua Bíblia, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Amém. E isso só é possível conhecendo o Cristo das Escrituras. Tá? Exatamente. Para a gente finalizar, então, Davi, eu sei que tinha muita coisa boa para a gente falar, quem sabe a gente pode marcar em uma outra conversa, em algum outro momento, né? Sim. E mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Para a gente caminhar para o fim aqui, contra o progressismo adventista e as diferentes formas de marxismo, devemos nos apegar às visões do outro lado do espectro político ou existe uma alternativa? Com certeza existe uma alternativa, né? A gente não precisa se prender àquilo que é desse mundo, né? Espectro político é coisa desse mundo, não vai existir no céu, não vai existir no paraíso, né? São tentativas humanas de tentar melhorar um pouquinho o caos que existe no mundo, e a gente sabe que não existe perfeição, né? Então, o mundo não vai melhorar porque a esquerda chegou no poder, ou porque a direita chegou no poder, porque fulano, porque ciclano, não é por aí, né? Então, a gente não precisa se prender a essas opções que são mundanas, são seculares, são coisas dessa estrutura de mundo pós-pecado, né? A gente deve se prender àquilo que é
eterno. E aquilo que é eterno é o que está na palavra de Deus. Então, essa deve ser a postura do cristão, essa deve ser a postura do adventista. Né? Tudo que a gente vai avaliar, a gente deve avaliar com olhos bíblicos. Né? Então, assim, por exemplo, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto por quê? Porque eu sou de direita? Não, é porque a Bíblia me faz ser contra o aborto. Né? Eu sou contra a exploração do trabalhador. Por quê? Porque eu sou de esquerda? Não, é porque a Bíblia me diz que eu preciso amar o meu próximo, que eu tenho que cuidar do meu próximo. E por aí vai. É uma visão bíblica. Então, não importa o que a direita diz, o que a esquerda diz. O que importa, em primeiro lugar, é o que a Bíblia diz. Então, essa eu acho que é a opção que a gente tem. Eu diria que é a única opção legítima para quem se chama cristão e para quem se chama adventista do sétimo dia. Muito bom. Davi, muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, tão atual. Nós não precisamos de subversão, a subversão começou no céu, na verdade, não precisamos de progressismo, é bom repetir isso, precisamos de cristianismo bíblico, né? Precisamos ser adventistas do sétimo dia, bíblicos, e assim nós estaremos num caminho seguro, não caindo nem para a esquerda nem para a direita, mas avançando para frente e para o alto. É isso que nós precisamos, né? Davi, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. A você que nos assistiu até aqui, fica mais uma vez a recomendação de que você assista, né, aos vídeos que eu vou indicar aqui na descrição, deixarei os links aqui na descrição. Indiquei no começo da entrevista também alguns livros, ali você pode escolher alguns deles também para conhecer, especialmente aqueles da CPB, acho que vale a pena você ler, são testemunhos muito bonitos, muito interessantes, edificantes até, né? Então, muito obrigado também por nos acompanhar até aqui, e que Deus abençoe grandemente todos vocês. Davi, quer deixar mais uma última palavra aí de despedida para os nossos amigos? Bom, eu diria que vocês não tenham medo de estudar, né? Eu acho que essa é a palavra que eu deixaria, né? Ellen White, ela diz, por exemplo, que a gente não deve ter medo de questionar aquilo que a gente acredita, porque se for mentira, a gente se livra da mentira. Se for verdade, a gente confirma e fica mais forte nela. Então, não tenham medo de estudar, estudem mesmo, estudem o contraditório, aquilo que vocês hoje não concordam, que acham que não tem nada a ver, estudem aquilo que vocês acreditam, para que vocês tenham mais firmeza, e a gente só tem a ganhar quando a gente tem essa postura aberta aos estudos, e claro, sempre com temor, com humildade, debaixo de oração, né? Não é estudar de uma maneira orgulhosa, de uma maneira para machucar os outros, não, é estudar realmente para chegar à verdade. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Saiba porque você é o que é e porque você pensa como pensa, né? E estejam sempre preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso sempre com mansidão, com respeito, né? 1 Pedro 3, 15 e 16. Um grande abraço, Deus abençoe você, abençoe também a sua família.